Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7 e a gente vai estar batendo um papo no dia de hoje com a Isabelle Lins, que é pré-candidata a prefeita lá do município de Rio Largo e também é presidente municipal do PDT. Bom dia, Isabelle, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia a todos do Jornal da Manhã. Bom dia, meu amigo João, bom dia a todos. Que Deus abençoe a vida de cada um que está ouvindo hoje a rádio. Isabelle, muito questiona-se por que a definição da família Lins do seu nome para a disputa lá em Rio Largo. O Toninho esteve aqui, o Toninho Lins, o seu esposo, esteve aqui no Jornal da Manhã como pré-candidato a prefeito de Rio Largo e ele disse que naquele momento ele era o pré-candidato, mas poderia haver alguma modificação. Ele sempre deixou claro que poderia haver alguma modificação e houve essa modificação e por isso também a gente está trazendo você aqui no dia de hoje. Como foi esse anseio por essa mudança? Como foi a escolha do seu nome? Como foi a definição do seu grupo político em torno do seu nome para a disputa majoritária, futura disputa majoritária lá no município de Rio Largo? João, o Toninho, a princípio, realmente ele era o pré-candidato a prefeito, mas o grupo achou por bem que no momento era a vez da mulher. O nosso vice-governador Ronaldo Lessa, junto com a Cátia, me fizeram o convite, conversaram primeiro com o Toninho e vieram até a mim para fazer o convite, para eu ser pré-candidata a prefeita. E eu imediatamente aceitei. Até pelo que eu venho vendo na cidade, a gente mora na cidade, vive a vida da cidade, meus filhos estudam lá. E eu lhe sou bem sincera, a Rio Largo que a gente vê nas redes sociais, ela é bem diferente da Rio Largo que eu vivo e que o meu povo vive. Isabelle, a gente tem replicado ao longo dos anos nas redes sociais, no portal da Folha de Alagoas, no Jornal Impresso, muita coisa ligada à atual gestão do prefeito Gilberto Gonçalves. São acusações das mais diversas, vai de improbidade administrativa, de corrupção, até a acusações de manipulações em questões de licitações. A gente tem visto também, aspas, um maltrato com os servidores públicos em algumas ocasiões, com os comerciantes que se dizem perseguidos, o aumento dos impostos, das taxações do IPTU, enfim, da questão da água. Enfim, tem muitas questões lá em Rio Largo. Como é que você avalia essa atual gestão de Rio Largo? Você que é munícipe de Rio Largo, que vive o dia a dia lá do município. A priori, desorganização. É a palavra, eu acho que mais clara para a população poder entender. É uma desorganização, é uma falta de gestão. Porque o que eu tenho visto na cidade é uma preocupação com números, com arrecadação, mas não estou vendo ação. O que eu estou vendo, sinceramente, João, é muita obra que nós iniciamos, foi reformada e aparenta que foi o atual gestor que fez. Porque eu lhe pergunto, quantas casas o gestor atual fez? Nenhuma. Aí eu pergunto, quantos postos de saúde o atual gestor fez? A gente arrecadava na época, eu digo a gente porque eu era a primeira-dama do município, secretária de Cultura do município e sempre fui uma primeira-dama atuante. Nunca deixei de estar perto do povo e estar acompanhando. Sempre gostei de estar trabalhando perto da população. Então, eu não vejo um programa da assistência social funcionar, programa com idoso, não vejo em local nenhum. Eu não vejo o esporte morreu no município.
né? A cultura, Jesus. A maior prova do descaso com a cultura é o Judite Paiva. E a obra está embargada. O Judite Paiva, ele faz parte da história da cidade. Se você não tem história, como é que você pode falar algo da cidade? Então, existe realmente, como você falou, não são várias denúncias que realmente precisam ser apuradas. Porque o imposto que se cobrava, eu sei que o período que o gestor Antônio Lins Filho administrava, que é o Toninho Lins, e o gestor atual, ele dirige o município, ele está como prefeito, ele não é o prefeito porque ele não é o dono da cadeira, ele está eleito pelo povo, e o povo precisa se conscientizar que a maior arma que ele tem é o voto. Mas as pessoas precisam se conscientizar do que é que está acontecendo e da realidade. Nem tudo que se vê no Instagram é verdade. O jornalismo sério que vocês fazem aqui é diferente, porque vocês procuram a fonte, vocês não vão estar passando notícia sem realmente saber se aquilo é verídico. E a gente vê essa questão de fake news, manipulação de dados, de imagens. Muito grande. Você pega uma Rio Largo pintada, linda, como se tivesse o reino, assim, um palácio, uma vida de príncipe, princesa que não existe. Que quando você vai na rua, na periferia, está completamente diferente. Essa questão da água, ela revolta a população, essa venda da água. A população não aceita. Nós temos água mineral. Você, ali onde eu moro, no bairro Antônio Lins de Souza, que o pessoal chama aeroporto, mas o nome do bairro é bairro Antônio Lins de Souza, prefeito Antônio Lins de Souza, o meu poço tem 80 metros. A minha água é água mineral. Você chega em Lourenço, você perfura 1 metro, já tem água. Perfurou 5, pega o lençol de água mineral. Olha a diferença. Como é que eu tenho uma cidade que o lençol é de água mineral e eu não tenho água decente para a população? Qual o interesse? Aí, o interesse só quem pode falar é o gestor. Porque os números está exposto do valor que foi vendido a água, e não é só a água, é o esgoto, né, o saneamento. E a população não sabe disso, porque está nas entrelinhas. Mas isso vai estourar a qualquer momento. Isabelle, e como está a questão da montagem das chapas proporcionais? Tem algum nome para declinar? Como é que está esse arranjo político? Você está comandando o PDT no município, o Toninho está comandando o PSB do município. Como é que está essa criação dessas chapas? Tem vereador de mandato no PDT, do PSB? Não tem? Como é que está isso? Traz um pouquinho para a gente esse cenário. Não tem vereador de mandato, nem no PDT, nem no PSB. Toninho, como presidente do PSB, ele montou a chapa, né, que são vereadores a primeira vez que estão concorrendo, alguns já concorreram, mas são vereadores que têm uma igualdade, né, de votos. O PDT, que é o partido que eu presido, já são vereadores, são pré-candidatos que foram vereadores. Eu tenho lá a Dani, né, Pagão, que foi vereadora com uma votação muito expressiva, mais de 1.000 votos. Eu tenho a professora Patrícia Pinto, também, que teve uma votação muito expressiva, de mais de 1.000 votos. São 2 mulheres assim aguerridas, né, com propostas, e foram elas 2 das vereadoras que foram à frente e caçaram o mandato do prefeito. Né? São mulheres de personalidades e de projetos.
Natália Já que a Barros. gente está falando de mulheres na política, né, de mulheres atuantes, você mencionou também que foi uma primeira-dama muito atuante e quer trazer isso, né, para sua campanha, enfim. E recentemente você publicou nas suas redes sociais, você denunciou, né, que aconteceu um caso de violência lá contra você, violência verbal, mas não deixa de ser uma violência. E você falou sobre isso. Queria que você trouxesse um pouquinho sobre esse caso, como foi, o que aconteceu, né, como é que você se sentiu diante disso. E para além, você acha que tem relação com o fato de você ser uma mulher que está indo, né, em busca de uma cadeira ali no executivo? Você acha que tem a ver, sim, com uma violência de gênero na política, por exemplo? Eu não tenho dúvida. Com relação a isso, não tenho dúvida. Até porque não tinha sentido algum, né, o cidadão fazer o que ele fez. Ele pegou na minha mão. Eu fui apresentada pela proprietária do estabelecimento, aonde eu sou cliente. Né? Interior, como eu falei, interior é assim, você passa, manda buscar, deixa lá o prego, né, a continha, e depois vai pagar. E foi justamente isso que eu fui fazer, pagar. E era tarde, começo da tarde, não tinha nenhuma... É uma avícola, né? Que eu sou cliente há muitos anos. Então, quando eu cheguei lá, a proprietária me apresentou as pessoas que lá estavam com muita alegria, porque é minha amiga, é uma pessoa que eu vejo com frequência, conhece meus filhos, né? Que, como eu sou de Rio, assim, eu moro em Rio Largo, sou de Rio Largo, vivo em Rio Largo, então as pessoas me conhecem. Então, ela me apresentou e eu, como educada que sou, cumprimentei. Como eram 5 homens, eu cumprimentei normalmente, pegando a mão. Boa tarde, né? Tudo bem, cumprimentei a todos. No último, ele pegou na minha mão e segurou. Você está falando comigo por quê? Eu disse a ele, porque eu tenho educação. Ele continuou segurando a minha mão, né? Prendendo a minha mão, e olhou nos meus olhos e disse, não fale mais comigo. Aí eu puxei a minha mão, fiz amém. Não se preocupe, meu filho, que Deus te abençoe. E ele disse, eu já sou muito abençoado, não preciso da sua bênção. Aí eu fiz glória a Deus, como evangélica, né? Glória a Deus, que Deus continue derramando a sua bênção sobre a sua vida. Eu estava até com um amigo meu, o Pedro, na hora, e o Pedro estava com o meu telefone. Aí ele novamente soltou mais uma fala para ver se eu perdi o equilíbrio. Aí disse que eu era safada. Eita, não sei se eu posso falar. Pode falar o que quiser. Não, Isabela, aqui é uma tribuna livre. Fique à vontade para falar o que quiser e como quiser. Principalmente uma denúncia como essa. Tem que falar mesmo o que aconteceu. Pode falar na íntegra. Porque como está ainda correndo, né, na justiça, foi orientado pela minha advogada, a doutora Júlia, que é Júlia Nunes. Júlia Nunes é uma bênção. Assim, para mim, ela me deu um suporte e tem dado um suporte a várias mulheres lá em Rio Largo. Né? E foi uma grande incentivadora para eu me posicionar também, porque assim houve uma lacuna do momento do ocorrido até eu esperar meu marido chegar de viagem, conversar e já comunicá-lo que eu já tinha tomado as decisões que como é que eu ia agir. Ele começou a me xingar. Ele fez o primeiro xingamento, que para um homem machista não é xingamento, né? Mas para mim é. E para a justiça também. Aí eu disse, olha, como eu sou crente, eu disse até assim, eu não vou dar a resposta que você merece. Quando eu falei isso, ele me chamou de crente e um palavrão, né? Desmerecendo a minha religião. Aí eu não vou mentir, que eu dei uns gritos nele. Eu disse, você está pensando que eu tenho medo de homem? Eu não tenho medo de homem nenhum. Não pense que eu tenho medo de você.
eu não baixo a minha cabeça para homem nenhum. O único que eu baixo a minha cabeça é para o Senhor. Só que o rapaz, ele se descontrolou. Ele me xingava que quem passava na rua começou a parar para olhar. Ele gritava e ele me fez várias acusações com relação a roubo, com relação a dever dinheiro, com relação... E uma pessoa que eu não tenho contato nenhum de dever, é uma pessoa que eu não tenho contato nem de nada. Eu só fiz cumprimentá-lo. E a agressividade dele veio do nada. Tanto que a dona do estabelecimento me pedia desculpa o tempo todo. Isabelle, pelo amor de Deus, morta de vergonha. E nenhum, aí eu lhe digo, o tamanho do machismo também. Eram 5 homens. Um me agredia verbalmente, de diversas formas. Nenhum se levantou para ajudar. Nenhum se levantou para dizer, rapaz, peraí, você está agredindo uma mulher, tenha calma. Nenhum. E eu lhe digo, não estavam embriagados, não. E eu disse, falei com a dona do estabelecimento e disse, eu só quero pagar minha conta e eu vou me embora. Agora, não pense que eu vou embora porque eu tenho medo de você, não. Eu vim fazer uma coisa e só saio daqui depois que eu fizer. Paguei minha conta e ele continuou gritando. Eu disse, olhe, pare de gritar comigo. Pare de me xingar, senão eu vou levar você para a delegacia. Aí ele foi mangar de mim. Foi tirar onda, né? Ele disse, pode chamar o delegado, pode chamar o BOPE, pode chamar o governador. Quem paga minhas contas sou eu. E não estou nem aí. Aí eu simplesmente fiz uma reação de joinha para ele, virei as costas e saí. Mas no decorrer do diálogo, ele ameaçou o Pedro, que estava comigo, e se o Pedro estivesse filmando, ele ia queimar o Pedro. Se você estivesse filmando, se você estiver filmando, eu vou queimar você. Para mim, queimar é matar. Foi o que eu entendi. Chegou uma amiga minha na hora, que estava conosco, que está até aqui fora conosco, que é assessor até um deputado federal, e fez, fulano, que é isso? Não estou reconhecendo você. E ele foi completamente mal educado e desagradável com ela também. E disse que, se tivesse bom, tinha feito pior. Então, quis dizer que estava fazendo aquilo, como eu tinha dito que ele ia preso, ia para a delegacia, só ia, se tivesse bom, achando que era justificativa ter bebido. Que não é. A lei não diz isso. E é aquela coisa, né, Isabelle, Nicole, Natália, caro ouvinte, as divergências políticas, elas acontecem, elas são naturais. As críticas acontecem e devem ser normal. Democracia é isso. O desrespeito, a partir do momento que você xinga uma pessoa, que você vai de encontro ao que é uma educação normativa, aí você já está extrapolando qualquer crítica, qualquer coisa em relação ao gestor, ao homem público que deve satisfação ao seu mandato, que é outorgado pelo povo. Aí sim é uma coisa totalmente errada. E a intimidação, claro, e a ameaça aí já entra na seara do crime, né? Violência, Natália, não é opinião, problema. Não é crítica, é uma violência. É isso aí. E aproveitando esse tema, Isabelle, como essa situação impactou na sua vontade de ser eleita prefeita de Rio Largo? Ao mesmo tempo que eu já emendo uma possível candidatura de vice. A senhora comentou no início da nossa entrevista que agora era a hora da mulher. Como você pensa em trazer essa hora da mulher também para a sua chapa como pré-candidata a prefeita e a sua vice? Olha, eu tenho orado muito, né? Eu tenho orado muito pedindo a Deus sabedoria, discernimento e usando as estratégias que Deus nos dá, né? Nós temos um instituto de pesquisa e, através dele, a gente acompanha a realidade de números. E a minha vontade seria uma mulher, né, para estar ao meu lado, crente, no sentido de
crê em Cristo, independente de religião, de ser evangélica ou católica, porque todos nós cremos num só Deus, eu não tenho essa distinção, mas que pudesse caminhar ao meu lado com a mesma visão, porque eu acho que o povo de Rio Largo ele merece respeito. A nossa população ela merece um olhar materno, um olhar de cuidado, que é o que não está havendo. Eu me lembro há pouco tempo atrás, houve essa questão de falta d'água e houve uma brincadeira do atual gestor que eu achei completamente desrespeitosa e mal educada quando ele falou que em cima das casas estava tendo urubu e que as mulheres não estavam lavando as partes íntimas. Para mim, aquilo foi uma agressão. E o pior é você ser cidadã riolarguense, tá no ônibus, tá no seu trabalho e tá passando por constrangimentos, porque várias passaram e eu recebi vários relatos, né, de piadinhas. E aí, lavou suas partes íntimas hoje porque o seu prefeito disse que você não estava tomando banho? Olha que coisa chata. Olha sério, né? Nossa. Aí as pessoas acham que as redes sociais é para tá brincando. E é algo muito sério que pode mexer. Do mesmo jeito que você pode, através das redes sociais, salvar almas, você também pode estar tirando vidas. Você pode estar trabalhando de uma forma que a pessoa pode tirar a sua própria vida. Então é muito sério, a gente tem visto isso com os adolescentes, a gente tem visto isso o tempo todo. E com relação a essa agressão que eu sofri, eu lhe digo, eu passei um período como diretora administrativa do Hospital Ebigato. E o que eu vi de mulheres chegando agredidas por companheiros, porque lá é porta aberta, então chega tudo. É facada, é tiro, é pau, é tudo. E quando chega, tem que parar a porta para atender quem está numa situação de emergência maior, que vai para a vermelha. Então, eu vi muito isso. E o que eu tenho acompanhado no município, cadê o apoio? Eu tenho visto, andando nos bairros, crianças com síndrome de Down, TDAH, autismo, e não tem acompanhamento. Tem escola que tem acompanhamento, tem escola que não tem acompanhamento para as crianças irem, precisa de um laudo. Eu tenho um filho com TDAH, que toma medicação desde os 6 anos. Para eu fazer o laudo dele, eu precisei demandar de recurso, né? E eu acompanho ele até hoje. Ele tem psicólogo, psiquiatra, toma medicação e não é fácil. E a mãe se sente, eu posso lhe afirmar, incapaz. Quando você não tem todo o diagnóstico, não está com a medicação e não tem esse laudo, você se sente incapaz. E o que eu estou vendo na cidade são muitas crianças que estão fora da escola porque não estão tendo esse suporte. Isabelle Lins, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã, ao passo que deixa aqui o convite público para que você possa estar aqui em outras oportunidades, tratando dessas e de outras temáticas tão importantes para a cidade de Rio Largo, para o estado de Alagoas como um todo, e quero deixar aqui um espaço para suas considerações finais. Agradeço de coração a todos vocês pelo carinho, pela maneira que me receberam aqui respeitosamente, né, como sempre receberam meu marido e a mim. E quero pedir, né, à população riolarguense que faça uma avaliação. Compare os candidatos que aí estão para poder tomar uma decisão. Nós temos muitas pessoas preparadas que podem fazer muito mais pela nossa cidade.
A gente não precisa trazer gente de fora. A gente tem inteligência e competência para trabalhar. E nós, mulheres, temos capacidade, sim. Basta acreditarem no nosso trabalho. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Mais uma vez obrigado a Isabelle Lins, presidente municipal do PDT, lá no município de Rio Largo e pré-candidata a prefeita. Obrigado a minhas companheiras de bancada, Nicole Melo, Natália Barros, o Claudio Stone na técnica, o Mailson Franklin, sempre nas ruas de Marcel com Geraldo Salgueiro. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.